Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Mais uma vez aí o Igor, né? O Luiz também, que sempre confiou na gente aí, sempre teve esse lado aí de apoio, né? Perante a minha pessoa, né? Como professor aí, desde o início aí da pós-graduação. Acredito que essa pós aí de vocês foi uma pós bem interessante aí, bem bacana, está sendo, né? Bem bacana. E está sendo também um orgulho participar de tudo isso, né? Então, a pedido do Igor, né, na verdade, o convite para vir fazer uma aula com vocês hoje, pessoal, eu escolhi um tema, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho aí, Igor. Tá, apareceu, perfeito. Apareceu perfeito aí, ótimo. Pessoal, então, a pedido do Igor, o tema era um tema livre, né, que ele pediu para nós estarmos conversando aí hoje. Eu escolhi um tema que eu cheguei até a comentar com alguns de vocês aí, né, mesmo que não tenha alguém que seja aluno aí, né, alguém que seja do nosso meio aí, né, qualquer dúvida em relação a algum assunto que foi conversado em primeiro momento, né, com a turma, vocês podem, por favor, interagir comigo aí e a gente tá trocando essa ideia, tá? Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que eu falei há mais ou menos um ano atrás, né, um ano e meio atrás, que foi lá na Universidade Federal, né, aqui na Universidade Federal, no Mato Grosso, na UFMT. Então, existe um grupo lá, um grupo bem bacana da nutrição, né, da universidade, que fez o convite através da rede social, né, por ver, e às vezes e também por um contato de um ex-aluno meu, sobre o CrossFit, sobre a prevenção. Então, esse ex-aluno sabia que eu estava aí estudando um pouco sobre esse assunto, que a gente estava aí se aventurando um pouco nessa área, né? E aí esse contato veio e eu fui lá dar essa palestra, a gente conversou, também tinha um outro profissional da nutrição lá falando sobre treinamento esportivo, então foi bem bacana, a gente fez uma mesa, uma discussão, e eu falei naquele momento sobre a prevenção de lesões aplicada à modalidade do CrossFit, tá? Então, como surgiu essa ideia, antes de eu também brevemente me apresentar, se não tiver nenhum de vocês aí, né? Essa ideia surgiu por uma vontade também, né, grande de estudar sobre o assunto, a partir do momento que eu comecei a praticar a modalidade, enfim. Então, a gente gosta a praticar de forma, quando a gente fala praticar, é diferente daquela forma mais atlética, né, de se falar aí, que seria levando realmente à risca, né, todos os princípios aí, né, desse esporte aí. Mas eu achei muito interessante por ser também de uma área bem bacana, que vem bem de encontro com o que eu gosto de estudar, com o que eu estudo, que eu acredito que tem um pouquinho aí de experiência. Eu quis fazer esse link aí, né? Procurei um profissional, então quem tem contato junto comigo aí sabe que hoje eu converso bastante, tenho bastante contato também, pleiteando aí, né, um doutorado com o Luiz Carlos Espanhol Júnior, inclusive tem um trabalho bem bacana aí para a gente falar sobre ele dentro do estudo. O Luiz Carlos é um fera da epidemiologia, né? Ele é professor da Unicid, né, da Universidade da Cidade de São Paulo, quem coordena é o Leonardo Costa, né? E você já deve ter ouvido falar bastante, né, desse indivíduo aí. É um super pesquisador, né, uma super pessoa aí também, tenho o prazer de conhecê-los. E a gente está tentando, né, eu estou tentando aprender bastante aí junto com esse pessoal, né, na verdade. Eu acho que as coisas estão crescendo, estão tomando uma dimensão legal aí. Eu acho que futuramente aí pode ter até notícias boas sobre isso aí. Então, eu sou professor, né? Sou mestre pela Universidade de Cuiabá, sou professor também da Universidade de Cuiabá, então atualmente, né?
me aventurei ali também na minha pós-graduação, que foi muito bacana, crescimento muito grande ali na especialidade em terapia manual, em osteopatia também, né, concluindo ali a formação do IDOT na época. E sou especialista também, que foi meu último êxito aí, foi a prova de especialista do COFITO, né, que eu acredito que seja hoje aí como que eu posso falar, um degrau muito importante aí para o profissional fisioterapeuta, né, alcançando, buscando, né. Então, esse aí foi o último êxito aí que a gente conquistou e acredito que faz a gente amadurecer bastante também. Mas também acredito que a busca, né, incessante pelo conhecimento aí que nos leva a, a melhorar a cada dia, né. Então, o conhecimento ele é diário, né? Ele é constante. Perfeito, pessoal? Então, para a gente começar sobre a prevenção, algo me intrigava, né? Então, toda vez que eu ia treinar ou acompanhar algum atleta ou ter a vivência realmente do CrossFit ou daquele treinamento intenso que eles chamam de cross-training também, né? Pode ser a modalidade aí, depois eu falo para vocês o porquê, né? Que existe realmente direitos autorais sobre a palavra CrossFit, né? Uma marca, né? Americana, já bem famosa aí, já bem consolidada aí, né? E nos últimos anos vem ganhando cada vez mais força e eu comecei a perceber que a gente patinava, ou que tinha realmente algumas coisas a serem vislumbradas ainda, descobertas dentro do CrossFit. A primeira delas é que quando você começa a praticar atividade física, surge uma incógnita, surge uma pergunta para todos os praticantes e também atletas, por que não? Ou coaches, ou as pessoas que trabalham, ou que estão ali no meio, né, do CrossFit, ou mesmo aquelas que conhecem alguém que pratica o CrossFit. A primeira pergunta é assim: poxa, você está fazendo CrossFit, mas você não tem medo de machucar? Então, essas perguntas vinham na cabeça e a gente eu começava a ficar assim, puxa vida, mas será que o CrossFit machuca mesmo? Será que o CrossFit é uma modalidade assim que realmente faz mais mal do que bem, né, pro praticante ou mesmo para o atleta, né? Ainda mais para um atleta que trabalha com uma intensidade muito maior, que tem um ritmo, né, dentro desse esporte muito mais intenso, né, vivendo de uma forma muito mais intensa em todos os sentidos, né. Então isso começou a me intrigar e eu comecei a ficar um pouco curioso sobre isso. Teve também um aluno, né, da graduação, um aluno que foi meu da graduação, que começou a estudar sobre o assunto e pediu bastante ajuda na época, a gente fazer buscas e tentar descobrir qual era o assunto, né, qual que era a mídia científica que estava por trás dessa modalidade, o que tinha de artigos publicados, o que tinha de informações sobre lesões, enfim, o que eles estavam fazendo, né? Então, ali a gente vai ver que ali a partir do final de 2012, 2013, já começaram a publicar, né, algumas coisas sobre o assunto, alguns delineamentos epidemiológicos, né, buscando algumas coisas, mas até então era dúvida, né? Porque até então, quando a gente não estuda algo, ou quando a gente não corre atrás de alguma informação, aquilo tem que ser uma dúvida para nós, principalmente quem é da área da saúde, quem é profissional, que trabalha com pacientes, que realmente está ali de forma prática e teórica para ajudar o nosso paciente, ajudar aquela pessoa que esteja ali ou sofrendo ou realmente precisando de informações para uma possível prevenção de lesões relacionadas a esse esporte aí, tá? Então ali a gente sempre pensa, poxa, teórico, prático, aí eu comecei a ver informações, lesões, aí a gente vem à tona, quem foi aluno meu em alguns módulos aí, ou em um módulo especial, primeiro módulo nosso, né, eu falei sobre esse artigo aqui que foi publicado, é um artigo que fala sobre a nossa querida, a nossa querida PubMed, né, ela falando aí dos problemas, né, de inclusão de periódicos, né. Então essa pequena publicação que tem
esses autores aqui, ela foi publicada na The Lancet, né, que é uma revista aí super conceituada, enfim, teve até alguns murmúrios aí, algumas situações que deixaram essa revista, às vezes, a mídia da revista aumentou um pouco mais, justamente por publicações sobre a pandemia, né, o Covid, enfim. Mas isso não entra aqui no nosso caso, mas essa publicação, ela fala que realmente algumas coisas aconteceram, estão acontecendo, que é a inclusão de periódicos predadores, né, predatórios, que a gente chama, né? Então, esses predatórios seriam realmente informações com que nós não pudéssemos aí acreditar. Então, infelizmente, né, nós temos profissionais aí profissionais da área da saúde ou pesquisadores e não só pesquisadores, né, mas editoras, né, ou revistas, né, que publicam artigos que realmente têm conflitos de interesse por trás, né, o que é muito ruim para a ciência. Também tem aí um mau desenho, um mau delineamento dessas pesquisas, né, não saber exatamente qual modelo, qual desenho de estudo se encaixa para a sua pergunta científica. Então, sempre a gente tem que criar uma pergunta, né? Eu tenho um projeto hoje pronto, né? Ele já está aí praticamente encaminhado já no registro lá no Próspero, lá, né? Que é a plataforma de revisão sistemática. Então, já tem um projeto pronto de revisão sistemática, na verdade, não só de revisão, mas de um estudo prospectivo, de ensaio clínico, né? Na verdade, um estudo guarda-chuva aí que a gente está pensando. Logo, logo a gente, né, eu não posso contar muitas informações aí, mas logo, logo acredito que a gente já tem algumas informações. E a gente realmente está tentando identificar, né, e percebe o quanto uma pergunta, né, que surge na sua cabeça, poxa, como que eu vou prevenir? Como o CrossFit machuca mais que outras modalidades, né? Ele causa mais lesões. É, sei lá, como que a gente vai prevenir as lesões do CrossFit? Mas se o CrossFit não machuca tanto quanto outras lesões, como que eu posso trabalhar com o meu paciente? Opa, X intervenção, né, que eu estou usando ali dentro da fisioterapia, por exemplo, uma terapia manual, um recurso com alguma técnica em específica que a gente vai falar também no final da apresentação, mais no final da apresentação, ela melhora o meu paciente, ela tira o desconforto, ela melhora a dor tardia, enfim. Então, como que a gente cria isso? Então, para buscar essas informações, a gente tem que ir num desenho científico. Tem um slide que mostra muito bem isso para vocês, mas o que esse trouxe para a gente? Que no ano de 2017, quando foi publicado, já pulando de slide aqui, ele trouxe para a gente que a nossa área de reabilitação, sem ler aquele trechinho do lado direito ali para vocês, né? Mas eu tomei a liberdade de fazer de elaborar esse gráfico aqui super simples, né? Mostrando a porcentagem, o que ele fala dentro daquela publicação da The Lancet, né? De 2016 para 2017, a nossa área, que é a área da reabilitação, ela sofreu um impacto muito grande de um crescimento, né, de publicações de periódicos predatórios. É isso que eu quero mostrar para vocês. Poxa, professor, então, ele subiu, professor, não, desculpa, né? É, é o, é a força do hábito, né? Mas ali, Vinícius, poxa, ele cresceu de 12 para 23% achados de periódicos predatórios, com certeza. Tá? Então, esse crescimento assustou bastante. Essa foi uma publicação que me chamou a atenção. Apesar dela ser antiga, né, eu não ter tido ainda nenhuma informação, se vocês tiverem aí também, por favor, me corrijam, mas vira e mexe vocês veem algumas informações de plataformas hoje que buscam essas editoras, essas revistas que são predatórias. Hoje nós temos uma muito importante que a gente vai citar aqui também na apresentação, e eu acho que isso já deixa você um pouco mais esperto. Agora, até então, você não sabia exatamente entrar na PubMed somente por entrar, digitar, né, os seus descritivos lá para a busca da informação, e de repente, a hora que sai aquele monte de artigo lá, você consegue filtrar aí desses artigos qual realmente ele tem qualidade metodológica, qual eu posso confiar. Então agora a gente já sabe que revistas estão trabalhando errado, o que está acontecendo, né? Isso deixa a gente um pouco mais seguro e leva
nos leva, eu acho que a maior proximidade, né, à ciência, a maior proximidade à verdade, acredito eu. Né? A gente sabe que a ciência ela está em constante reciclagem, a gente fala, né? Então a gente necessita de muitas pesquisas, muitas informações para consolidar, né, um ato que você for aí realmente, ou afirmar algo. Nós precisamos de anos aí de estudos e quebrar várias variáveis aí que possam estar complicando. Então é difícil, a gente está vendo isso, sentindo na pele o quanto é difícil a gente criar, né, uma vacina, por exemplo, para o Covid, né? Para esse vírus aí que está alastrando o mundo. Então, quantas fases que tem que acontecer, em quantas pessoas tem que testar, quanto tempo que isso tem que acontecer. Nós sabemos que tem várias vacinas, né, sendo confeccionadas, mas algumas delas a gente sabe que já podem ser até descartadas. Hoje teve uma informação aí que a Rússia também estava entrando com uma vacina que em setembro ela ficaria pronta, né? Então nós sabemos que tem estágios e esses estágios vão durar ainda, né? Então é um assunto bem bacana, bem interessante. Não foge, tá? Não foge. Hoje eu conversei também com um colega aí. Não foge absolutamente nada de uma doença musculoesquelética, de uma lesão dentro do CrossFit que a gente está falando, tá? Então, para eu descobrir se algo previne, se eu descobrir que algo é eficaz, eu tenho que buscar na ciência, eu tenho que ver se aqueles artigos que foram buscados ali, existem estratégias que a gente chega um pouco mais rápido ali, uma meta-análise, uma revisão sistemática. Ô, professor, a gente lê muito bem, às vezes um artigo, um ensaio clínico que observou exatamente o que você quer executar no seu paciente. Né? Então, a manipulação vertebral, ela melhora a dor tardia na coluna lombar dos indivíduos que praticam CrossFit ou LPO, levantamento de peso olímpico, olha só. Então, para isso acontecer, um artigo para a gente, às vezes, ele responde essa pergunta. Nossa, é difícil a gente chegar, martelar nessa conclusão. A gente vai ver como isso acontece. Acredito que outros professores, aprendi muito também, né, com eles aí. O Maurício, que teve com vocês em outros momentos, ele fala bastante sobre isso. Então, apesar de bater em cima de um assunto, é sempre ideal estar atualizando essas informações, mexendo em variáveis, publicando mais. Então, esse é o pesquisador, né, que vem mostrando fatos para a gente, mesmo que esses fatos sejam fatos pequenos, ou fatos que a gente não gostaria de escutar, não é isso? Por exemplo, que às vezes aquela intervenção que você está usando, ou usa faz um ano, um atleta de CrossFit, ela não tem eficácia, ou ela é igual ao placebo, por exemplo, né? E isso é preocupante, isso realmente é preocupante. A gente vai falar sobre intervenção já já, mas ela tem muito a ver com a nossa prevenção. Entenderam aqui, pessoal? Então, fiz justamente para ver o quanto que a gente está resumindo, né, para a gente fechar esse slide, o quanto nós estamos próximos de artigos que são predatórios, que realmente não vão ajudar a gente em nada, tá? E nós temos que tomar bastante cuidado com isso aí. Lembra que eu falei para vocês sobre uma plataforma, né? Jeffrey Bells, né? Ele publicou, né? Ele tem esse site independente agora, com uma lista de periódicos e editoras predatórias, tá, pessoal? Então essa lista de Bell aqui, ela traz para a gente todos os links lá, os URLs lá, né? Das nossas revistas e também editoras que estão aí desfavorecendo o crescimento da ciência e realmente levando a gente para um outro caminho, né? E causando muita divergência dentro do público na área da saúde, dentro da fisioterapia, né? Isso preocupa a gente bastante, porque eu tô na sala de aula, na graduação, eu tô na pós-graduação, graças a Deus, há alguns anos. Então a gente vê que muitos alunos, claro que o aluno que busca a pós-graduação, vocês, por exemplo, uma turma que eu conheço bastante, foram meus alunos, vocês percebem que a habilidade de vocês agora, por tudo que vocês ouviram, ela é maior para buscar uma informação bacana e quando você se liga a esses fatos, né, científicos, a chance de você acertar é maior. Você está com a bola de cristal na mão agora, né? Você fala assim, poxa, eu fiz um curso de prática baseada em evidência, eu fiz
eu fiz a pós-graduação com professores que usam esse método, tudo, agora eu curo as pessoas, mas não é assim que acontece. Mas a chance da gente colocar algo realmente que vai melhorar esse paciente, às vezes a longo prazo ou às vezes também a curto prazo, ela é muito maior. Então a chance da gente acertar é muito maior, né? Porque a gente vê ali que o indivíduo testou e buscou que certas intervenções a gente exclui. Então, vamos usar no nosso paciente intervenções, dentre elas, já posso até falar para vocês, dentro do CrossFit, pela busca aí, a pequena busca que eu fiz, né? Não foi pequena, foi uma busca grande, mas a gente vem atualizando aí. Ela traz, ela inclina muito mais as intervenções básicas, as intervenções aí que regem a fisioterapia são aquelas mais tradicionais que levam à melhora do paciente, que levam, às vezes, à prevenção a algumas coisas, tá? Então, a gente inventar muito com o nosso paciente, isso não é a saída, tá? Então, se você quer inventar bastante com o seu paciente, então busque outras formas, aí já corra para outro lado, né? Infelizmente, ele não vem à tona do que estão estudando, ou que já testaram sobre esses pacientes aí ao longo do tempo. Perfeito? E para nos ajudar aí, acredito que tem uma informação bacana que é a revista brasileira. Não só a revista brasileira, mas tem um outro slide que eu sempre mostro, mas eu não coloquei aqui para vocês, mas acho que vale a pena comentar. Primeiro, do slide aqui, a gente mostra a revista brasileira de fisioterapia e a nossa revista, que hoje ela é a 7ª melhor revista aí, com maior fator de impacto no mundo, tá, de fisioterapia. Então, assim, a fisioterapia dentro do Brasil, ela cresce demais. Hoje nós temos uma plataforma, hoje não, já faz alguns anos que nós temos uma plataforma chamada Pedro, né? A Pedro, ela é exclusiva da fisioterapia e ela traz para a gente aí ensaios clínicos, né, com a sua maior, com o suprassumo das suas informações ali, ensaios clínicos, mostra também como foi feito os passos, né, os 10 passos da confecção de um super ensaio clínico, aí, muito bem desenhado, muito bem delineado, e aí as informações que saem lá saem realmente com um êxito bem interessante, que você pode ter uma confiabilidade muito grande. E a Pedro, ela é a plataforma, né? Ela foi criada na Austrália, ela tem um acesso aí mundial. E adivinha qual o país que mais acessa a Pedro? Né? Eu acredito que alguns de vocês aqui já estão vendo, alguns alunos meus aí da pós, todos, né, que frequentaram o meu módulo, já ouviram falar muito, não só o meu módulo, mas de outros professores, sobre a Pedro. E a gente sabe que a Pedro, hoje, ela é a plataforma mais acessada pelos brasileiros. O Brasil é a que mais acessa, desculpa, né? O brasileiro é o que mais acessa a plataforma. Olha só. Poxa, mas eles estão sabendo acessar, eles estão sabendo buscar, eles estão sabendo interpretar o que é mais interessante? Aí é outra história, tá, pessoal? Quem fala muito isso é o Leonardo Costa, né? Que tem um curso sobre prática baseada em evidência, que eu fiz esse curso em 2016, e ele fala bastante sobre essa capacidade da gente interpretar. Então, o caminho é muito longo, né? Eu acredito que a gente saber sobre as informações, igual eu estou passando para vocês aqui, já é um passo, mas interpretar, saber o desenho, saber como aplicar, né? Ler esses dados, isso que é o mais interessante. Então, um bom clínico aí, ele também tem que ser um ótimo intérprete, né, dos artigos científicos, falando da parte aí do desenho científico, né, do delineamento de uma pesquisa clínica. Isso vai ajudar muito ele aí no futuro, com certeza. Perfeito? Deixa eu beber um pouco de água aqui. E aqui é uma informação, né, a gente voltando aqui para o CrossFit agora, né, para a modalidade, é uma informação que eles trazem para a gente sobre sobre a quantidade de artigos que nós encontramos da modalidade de uma área, né, de determinadas áreas. Então, o músculo esquelético a gente encontra bastante, é o nosso primeiro lugar aí, né, com uma quantidade grande de artigos. Depois nós temos, eu vou chamar a atenção para vocês, para a gente não comentar de um por um, né, para a gente ir direto no nosso assunto, esporte.
Então, a gente vê que ensaios clínicos baseado em esportes, em modalidades, principalmente o CrossFit, que a gente tem uma modalidade, é uma modalidade recente, né, comparada com outras, e ele tem pouquíssimos artigos publicados sobre esportes, né? Então, a Pedro, ela necessita, o esporte em si necessita de artigos muito bem desenhados, muito bem delineados. Então, ali daqueles esportes ali, daquelas publicações, daqueles artigos em si, a gente leva em consideração assim, professor, você acabou de falar sobre a capacidade de interpretar, né? Interpretar um artigo, enfim, desses poucos que tem aí, pode ter certeza que uma grande quantidade também são artigos que não foram muito bem desenhados, que tiveram muitos erros metodológicos, enfim, pode ocorrer isso? Com certeza. Uma que existem pessoas, né? Você também pode ser, você aí do outro lado que está me escutando, pode ser um dos avaliadores aí, né? Das pessoas que avaliam, né? Esses artigos, né? Dentro da Pedro aí. E nós sabemos que a avaliação numera, né? Então, esse Pedro aí tem nota, né? De 0 a 10, essas notas que são ofertadas aí para os artigos publicados na Pedro, tá? Então, isso é muito interessante e muito bacana para a gente ter uma capacidade maior de buscar melhor informação. Então, se você vê lá na Pedro, eu particularmente gosto bastante de fazer pesquisas lá, porque a chance da gente encontrar um artigo mal, um artigo aí que foi mal conduzido, né, a palavra certa, é muito grande, e aí você exclui ele da sua pesquisa, da sua síntese aí, com certeza. Perfeito? Aqui, pessoal, os desenhos de estudo, né, baseado em fatores de risco aí, ou seja, é o que a gente vai falar, né? Então, para existir um fator de risco, a gente tem que pensar em incidência, prevalência, estudos prospectivos, aleatórios, qualitativos. Então, qual que se encaixa? Então, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês aqui, essa pergunta seria assim, né? Poxa, você está falando de fator de risco, né? Então, desenho de estudo é em relação ao fator de risco aí. Então, a gente está falando de fator de risco porque a gente quer prevenir algo, né? Perfeito? Essa é a pergunta. Acredito que a gente chegue aí num denominador comum em relação a isso. Então, se existe um risco, se eu quero prevenir, existe um risco, acontece algo. Então, alguém observou isso aí. Para nós, os estudos que nós olhamos, isso seria um estudo de coorte longitudinal prospectivo, tá, pessoal? Que ele avalia a incidência de lesões, que seriam casos novos. Então, a gente saber sobre casos novos e não acompanhar esses indivíduos e perceber que já são casos antigos aí, né? Então, casos novos, a incidência, né? Expor esse indivíduo e observar o que pode ter acontecido é muito interessante. Eu tenho o costume de colocar todos os outros aí, né, falando sobre a revisão sistemática, ela faz a leitura de cada desenho científico desse, de cada estudo científico desse, é um apanhado ali de ensaios clínicos que testaram, que fizeram, que desenham e que distribuíram os indivíduos, que excluíram aí possíveis vieses, enfim. Então, faz a análise crítica, né, desse ensaio e depois conclui para a gente, né? Por isso que é chamado de revisão sistemática. Depois, outros ensaios ali, né, que é um ensaio controlado aleatorizado, né, que realmente distribui esses grupos, excluem possíveis efeitos de viés, somente a gente vai avaliar o efeito, né? Tem o grupo controle, tem o grupo experimental controle, enfim. Então, é muito interessante a gente dividir em grupos, é aquele padrão, né? E depois o nosso prospectivo, que é acompanhar esse indivíduo aí, né? Que seria o que relaciona a gente mais a esses estudos. Eu coloquei alguns estudos aqui para a gente olhar, para vocês entenderem, assim, de forma breve, a gente não vai interpretar cada um deles, então fica extremamente chato, né, nossa apresentação. Acredito que ela tem que ser bem
bem dinâmica aí, porque a gente está falando de um esporte que tem muito esse perfil, né? Depois outros estudos, qualitativo, in vitro, relato de casos, série de casos, tá? E aí ele tem a explicação. Então, se vocês quiserem tirar a foto desse slide aí, para você não esquecer, opa, peraí, então eu quero ver se uma intervenção foi melhor que a outra, né? Foi testado em indivíduos, distribuídos em grupos, opa, ensaio controlado, né? O ensaio clínico que a gente chama, que é a aleatorização dos indivíduos, enfim, então bacana, se encaixa bem. E se eu quero ver essa informação no total, né? Uma revisão sistemática, uma meta-análise, por exemplo, que é uma estratégia aí que a gente chama de estratégia me fugiu o nome aqui, mas é uma estratégia que ele coloca essas informações aí em gráficos, ela trabalha com esses números, né? Então, é bem interessante a meta-análise também, que você conseguindo interpretar lá o forest plot, né, que é o nosso querido gráfico em floresta lá, né, o famoso gráfico em floresta, para onde está pendendo aí para o grupo controle, ele favoreceu o grupo experimental, né, ou ele ficou no meio, né, enfim, é um diamante lá, né, aquele querido forest plot lá que a gente adora. Quem sabe interpretar esse tipo de gráfico se dá muito bem em observar as intervenções que foram favoráveis, que foram bacanas, que foram interessantes. Sonito que eu tô com ele, pai. Vamos lá, vamos passar aqui. Eu tô sonito, pai. Vamos lá, pessoal. Para nós sabermos sobre a incidência, acabei de falar para vocês, então a incidência e prevalência eu também coloquei aqui, que às vezes a gente vê lá a prevalência das lesões encontradas no CrossFit, né, ou uma análise descritiva epidemiológica aí, né, que ele observou esses indivíduos lá, aplicaram questionários nele ao longo do tempo, né, e esse questionário ele trouxe para nós a característica desses caras aí, quais foram os tipos de lesões que ocorreram lá. Então, isso a gente não quer. A prevalência, né, que é o número de casos existentes, né, da doença até um ponto X, né, do tempo aí. Graciele, é isso? Graciele, por favor, eu acho que seu microfone está aberto, você poderia... Tá, desculpa. Tá, joia. Obrigado. Isso, perfeito. O que a gente quer? Nós queremos número de casos novos de doença, né? Novos casos da doença. Então, se a gente for pensar no numerador, um avalia a incidência, casos novos, que é o que a gente quer, e o outro números de casos existentes, perfeito? A população é sempre o denominador dos dois. Então, sempre os dois vão avaliar uma população em risco, que estão correndo risco, ou se correram lá atrás, ou se vão correr expostos a algum tipo de atividade ou tipo de movimento, enfim. Tá? E o foco é sempre, né, se a gente for pensar na incidência, sempre o evento é um novo caso, o tempo de início da doença. Perfeito, pessoal? Olha que bacana. Então, ele expressa o risco, a utilização da incidência dentro das pesquisas, expressa os riscos de tornar-se doente, tá? Então, uma das principais aí, medidas de doença ou condições agudas, tá? E também pode ser utilizadas em condições crônicas, mais úteis em estudos de casualidade. Perfeito? Então, aqui a gente observa que a incidência ela tem essa diferença da prevalência, é mais assim para a gente conceituar essas duas, né? Para você não ser iludido aí, igual foi o nosso querido autor aqui, em um segundo momento vocês vão ver isso, tá bom? Beleza, e o que é esse CrossFit aí, né, pessoal? O CrossFit, na verdade, é uma variável aí, é uma consonância de vários movimentos, de várias, às vezes, até modalidades, né, intrínsecas ali. Então, nós usamos vários também
como eu posso falar para vocês, a gente pensar lá na saúde do atleta, lá, né, vários componentes que usam as nossas capacidades corporais, né? Então, se a gente pensar no sistema aeróbio, anaeróbio, né, lático, alático, né, o sistema ATP-CP, que usa potência, que usa, enfim, o outro usa cadeia respiratória, né? Então, tudo isso você usa dentro do CrossFit. Então, você faz uma mescla muito boa. E ele também tem o HIIT, também, né? Ou seja, você usa muito tempo, você usa também muito o seu psicológico, né? Então, tem muitos pesquisadores aí, famosos aí, né, no mundo, até no Brasil também, pessoas que já pesquisam o comportamento do atleta, do indivíduo que pratica o CrossFit. Ele é um cara aí que tem um diferencial em relação a isso, porque a competição, a competitividade está muito dentro, está muito intrínseca desse indivíduo, né? Então a gente consegue perceber isso aí no ambiente, é um ambiente super familiar, esse box. Ele foi criado aí por um cara chamado Greg Glassman, né? O Greg, ele criou, né, essa modalidade, ele é o CEO aí da marca, né? Ele é o principal, principal criador aí, né? O empresário aí por trás de tudo isso. Inclusive, teve até uma notícia, né? Que eu vi aí no começo de junho, aproximadamente entre o dia 9 e 10 de junho, mais ou menos, o Greg pediu a demissão, né? Ele pulou fora. Acho que é uma informação muito relevante aí para vocês. Inclusive, várias academias tiraram essa marca, né? Que ele criou essa marca. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não sabe aí, né? Uma informação bem rápida, você usa a marca e você paga, né? Para a empresa CrossFit, né? Para CrossFit, você paga esse valor, um valor, né, que é como se você carregasse essa franquia. Então, os caras que têm boxe, o pessoal que trabalha com boxe aqui no Brasil, aqui em Cuiabá, né, se a gente for pensar, o cara que tem o nome CrossFit, ele paga um valor ali anual, né, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, mas ele paga esse valor anual para usar essa marca CrossFit, tá? Então, é uma marca realmente poderosa aí. E ele, infelizmente, por alguns comentários racistas, né, que foi aquele caso que um indivíduo negro foi morto, né, por um policial, que teve uma repercussão mundial muito grande nos Estados Unidos, né, então o pessoal foi muito enfático lá. Então, por esse caso em si, vários boxes, várias pessoas deixaram aí de ser filiadas a CrossFit. Ele também pediu aí a demissão do cargo, né, como principal diretor aí, fundador da marca, né? Então foi uma situação bem complicada aí, né, que a marca está passando aí nos últimos, ainda mais no começo aí, né? No começo não, mas no meio aí, sei lá, né? Acho que do começo para o meio da pandemia, de todo esse afastamento das pessoas e afastamento dos boxes de CrossFit, de treinamento. Então, isso causou uma repercussão bem grande. E quem tiver curiosidade de buscar informações ou correr lá atrás de informações, é isso. Eu trouxe uma outra imagem para vocês, para a gente resumir e ver também, visualizar o que eu estou falando aqui com vocês, o que a gente está conversando. Então, a gente vê em várias imagens, assim, um potencial físico do indivíduo. Então, modalidades como levantamento de peso, modalidades como a ginástica, né? Isso a gente consegue observar, flexibilidade, a gente consegue também observar ali a garra, a força, né? A simetria entre os movimentos dentro do LPO, por exemplo. Essa outra imagem bacana é a imagem de parceria, né? Então tem duas praticantes ali executando. Não sei se vocês conseguem olhar ali do lado esquerdo na imagem de vocês, fazendo deadlift agachadas, né, levantando uma barra com bastante peso ali. Então, elas estão dividindo essa tarefa, né? Isso acontece bastante. Existe essa mescla muito grande de praticantes, de pessoas que estão dentro do boxe, que fazem esse processo acontecer. E depois, o ambiente familiar, o ambiente amigo, o ambiente de parceria que ele gera, né? Então, o sentido de aquela percepção de que você está num ambiente familiar, a amizade, o companheirismo, né, que existe dentro desses ambientes, já foram comprovados, tá? Então,
existem sim artigos que falam. Então, quando eu comecei a mexer, né, a fazer minha busca sobre o CrossFit, eu já consegui observar bastante como que eu posso falar para vocês, essa capacidade dos pesquisadores já observarem o perfil de um, de um atleta ou de praticante de CrossFit. Então, o ambiente dentro do boxe ele é um ambiente bem interessante. Eu acredito ainda que vai sair muitos estudos aí baseados nisso, apesar que agora deu uma freada para a gente ver a tal da relação humana, ela está um pouco abalada, né, por tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que agora vai dar uma freada nesses tipos de pesquisa, né? Pesquisa mais bacana agora vai ser a por telecomunicações em geral, né? Então, as pesquisas remotas, os questionários, eu acho que eles vão continuar sendo agora cada vez mais aplicáveis à nossa ciência a partir de agora, tá? Então, eu sei que eu acho que até semestre que vem eu acabe fazendo algo parecido com isso, né? Trabalhando com questionário com as pessoas que vão participar da minha pesquisa aí. Se Deus quiser, isso vai acontecer, tá bom? Aí eu trouxe para vocês aqui, ó, alguns trabalhos, né, que eu escolhi aqui de forma levando em consideração uma linha do tempo, uma linha temporal aí, né, ela é crescente, né, então ela começa ali em 2013, ela vem até 2020, algumas últimas pesquisas já conseguiram identificar para onde vai, né, esse desenho de pesquisa que responde a nossa pergunta, que a gente está querendo falar sobre prevenção, né, a gente está querendo falar sobre risco. Então, se essa nossa aula aqui, se esse nosso encontro, ela é para falar sobre risco, então a gente tem que ter pesquisas que sejam prospectivas, né? Isso nos ajuda mais, perfeito? Então, aqui o indivíduo falou sobre riscos de lesões, a taxa de lesões e perfil de atleta em CrossFit. O ombro e a coluna predominaram. Então, ele falou sobre risco também dentro desse trabalho, né? Falando sobre a natureza e a prevalência de lesões durante o treinamento do CrossFit. Então, ele observou tudo isso e falou em um momento sobre risco. E aí, infelizmente, ele foi, né? Depois, ali no outro ano, deixa eu ver de quando é. Isso, em 2014, né, no outro ano, ele já teve uma nota ao editor. Então, isso para quem é pesquisador, né, é extremamente ruim você receber uma carta, né, ao editor, ou seja, corrigindo o seu trabalho, falando que você errou. E, infelizmente, esses autores parecem realmente ter sido vítimas de um equívoco epidemiológico aí, né, em relação às duas medidas que a gente falou lá, a incidência e a prevalência. Então, o cara falou muito sobre risco, né, sobre casos de lesões, novos casos de lesões, sendo que o desenho de estudo dele era um desenho que falava sobre a prevalência, que vocês viram ali. Olha só que artigo que já no começo as coisas começaram, lá no começo, isso tudo já criou uma certa polêmica, né? Olha só, uma carta ao editor. E depois, ao longo do tempo, esses programas veio trazendo para a gente informações sobre o CrossFit, né? Então, ele trazendo características antropométricas dos indivíduos também podem estar relacionadas, o ombro, a coluna, o joelho. Então, existe uma porcentagem de articulações que sofrem mais, justamente, às vezes, será que por causa de peso, será que por causa da massa corpórea do indivíduo, né? Eles trazem muito isso, mas ainda com muitas dúvidas. Então, em 2016, ele traz aqui para mim, ó, lesões em um programa de condicionamento extremo. Então, ele não coloca o CrossFit, né, mas ele fala que novos atletas estão em risco, né, ou seja, atletas inexperientes estão em risco, certeza. Né, ele pode afirmar isso, ele expôs esses caras, ele realmente expôs eles a ponto de identificar que o mesmo risco que o cara corre, que pratica mais de um ano e o que pratica menos de um ano, eles têm que ter o mesmo tipo de treinamento. Se eles tiverem o mesmo tipo de treinamento, fatalmente pode acontecer alguma coisa, mas a gente pode afirmar isso? Não. Então, a partir do momento que você começa a lidar com a ciência, você precisa testar. Você precisa testar seus fatos e responder suas perguntas. Então, essas perguntas, elas saem daqui, né? Então, o cara mais novo lá, vou abrir um box de CrossFit. Então, o cara mais novo, ele tem a chance de machucar muito mais do que o cara
eu não tenho certeza, eu não sei. Eu posso colocar algumas variáveis aqui que vão deixar vocês com a pulga atrás da orelha. As principais delas seriam assim, poxa, o cara que entrou agora, ele tem 1 mês de CrossFit, o cara que tem 2 meses de CrossFit, você não acha que a confiança dos dois, elas podem ser diferentes? O cara que está entrando, ele tem que adquirir vários componentes físicos importantíssimos, dentre eles flexibilidade, tática, né, que nós chamamos técnica, né, são componentes importantíssimos para esse cara adquirir, flexibilidade, tática, técnica, não só a capacidade de executar, mas se você conseguir fazer uma adaptação e esse cara de forma educativa para ele aprender a modalidade muito bem, a chance desse cara lesionar, acredito, seja mínima. De novo, eu falando que eu acredito que seja, né? Você tem uma chance mínima de machucar esse indivíduo. Agora, se você submeter ele aos mesmos treinamentos de um cara que seja um cara experiente, que já adquiriu capacidades físicas como flexibilidade, tática, técnica, de forma já a longo prazo, com certeza alguma coisa pode ocorrer. Outra coisa também, você não acha que o cara que tem uma experiência maior, ele se arrisca mais também, se ele não for muito bem orientado? Você não acredita nisso? Você não arrisca mais quando você domina determinadas situações? Então, quando você dirige muito bem, quando você aprendeu a dirigir, você tinha a mesma habilidade que você tem hoje? Ou você arriscava a mesma coisa que você arrisca hoje, por exemplo? Ai, meu Deus, aqui eu consigo passar com o meu carro aqui. Ah, eu estou na pista, aqui na rodovia. Será que eu consigo atingir a velocidade permitida da pista ou tem que andar muito abaixo? Então, quando a gente aprende a dirigir, essa capacidade técnica, tática, flexibilidade, resistência, força, isso tudo vai ser adquirido ao longo do tempo pelo cara que pratica. Então, esse estudo transversal retrospectivo, ele trouxe para a gente realmente o que ocorreu com esses caras. A gente precisa de um prospectivo, retrospectivo a gente não precisa, né? Então, vários deles falam, mas a gente não vê risco aí ainda, a gente não vê incidências, né? A gente tem que tomar muito cuidado, sabe que lesiona, mas a gente não sabe se é o esporte que está causando esse risco, a gente não expôs ele num desenho prospectivo. Aqui a gente já vê um perfil epidemiológico, ou seja, o que aflige, aqui já é um estudo brasileiro em 2016 falando aí avaliar o perfil histórico esportivo, rotina de treinamento e outras, né, lesões em atletas de CrossFit. Então foi bem bacana aí o objetivo desse trabalho, tá? E o perfil epidemiológico ele foi de encontro com aqueles indivíduos que a gente viu ali que podem sofrer lesões em ombro, joelho, quadril, coluna, enfim. Então tudo isso ocorre. Olha aqui que legal, em 2017, galera, já existe um trabalho que foi avaliado, foi observado, foi uma análise de 4 anos da incidência de lesões entre praticantes treinados com CrossFit. Então, ele viu ali que os grupos de risco, né, em seu primeiro ano de participação, olha lá, só em 2017 ali que a gente já começou a ver trabalhos que traziam esse tipo de informação. Olha como que a pesquisa foi evoluindo, olha que bacana. Indivíduos que praticaram, olha o que ele descobriu, né? Que indivíduos, em seu primeiro ano de participação, ele tem uma chance maior, eles correm mais risco. Perfeito? Foi um estudo de incidência. Foi um estudo que avaliou casos novos. Ele vem muito de encontro com o que a gente quer. Riscos, potenciais riscos que esses caras estão sofrendo. Olha que bacana agora, ó. Vamos lá. Indivíduos que treinam menos de 3 dias por semana. Tá? Ou seja, a gente pode relacionar esses caras como indivíduos que sejam menos treinados ou menos expostos, né, a determinadas, a esse tipo de modalidade. Concorda comigo? Pode ser, Vinícius. 3 horas de treinamento semanal. Então, menos de 3 horas de treinamento semanal também levam esses indivíduos a correr um pequeno risco, ou seja, um risco maior do que indivíduos que têm uma frequência, né, e vamos falar, volume maior em carga horária, né, de treinamento semanal.
Perfeito? Então, isso foi uma informação que dentro desse estudo a gente já começa a prever algo de risco. Pô, se eu fosse acreditar em alguma coisa, eu não ia conseguir ver nada em perfil epidemiológico, né? Fica difícil de eu avaliar a articulação ali, professor. Poxa, que eu vou tratar? Como é que eu vou prevenir meu atleta lá de CrossFit, né? Como é que eu vou? Eu não quero. Você está tratando um atleta, você não quer de forma alguma chegar a tratar a lesão. Concorda comigo? Porque tratar a lesão ela pode ser um pouco mais complicada, tem vários fatores aí envolvidos, né? Vocês não concordam comigo? Então, tratar uma lesão hoje não é tão fácil quanto parece. Às vezes você determina mais ferramentas, maior expertise clínica, teórica também. E juntando tudo isso, a gente já começa a vislumbrar que em 2017, que esse estudo trouxe para a gente já tem algumas informações, que indivíduos que estão no seu primeiro ano de participação, que treinam 3 vezes, menos de 3 vezes e menos de 3 horas semanais, né, respectivamente, eles são caras que correm um risco maior aí. Depois um estudo na Holanda, tá, pessoal, que não se encaixa muito no nosso perfil do atleta brasileiro, do boxe aqui dentro de Cuiabá, por exemplo, da nossa realidade, mas já ajuda muito a gente, porque estudaram lá na Holanda isso, né? Eu fui convidado rapidinho com vocês, eu fui convidado para dar um treinamento 2 vezes já, né? Para o pessoal da Rotan. Quem me acompanha em rede social viu que eu fiz esse treinamento. O pessoal é um treinamento, na verdade, de orientação, da parte de anatomia, da parte de prevenção de lesões, da parte de educação sobre lesões. Então, isso aí que a gente levou lá para o pessoal sobre o controle, é chamado um curso de formação de controle e submissão da Rotan, que eles fazem todo ano. Então, eu já participei de 2 turmas, né, já formadas aí, e foi uma experiência muito bacana. Quando eu fui levar informações para eles, eu não fui levar informações da fisioterapia, do atleta, eu não posso levar esse tipo de informação. Eu tenho que levar uma informação que seja parecida, né, com a vivência desses indivíduos. Concorda comigo? Eles são policiais, eles praticam artes marciais, eles praticam treinamentos que são treinamentos específicos de defesa pessoal, chamado Krav Maga, né? E aí vai eu para onde? PubMed, Pedro, né, Cochrane, ou seja, qualquer plataforma, a PubMed me ajudou bastante. E eu vi que tinha várias pesquisas em vários países diferentes, não vi nada, absolutamente nada, quase nada no Brasil, muito pouco no Brasil, e assim, coletei de 4, 5 artigos que eu vi muito rapidamente. Quando eu tive a proposta, eu até pedi um tempo para estudar, né? E aí, nesse estudo, nesses 5 artigos, rapidamente, eu já fiz a minha síntese, já estudei sobre o assunto para começar a fazer minha aula, eu já tirei minhas conclusões e realmente do que eles precisavam. Então, isso que é o interessante, a gente correr atrás da informação para depois a gente criar uma síntese ali e ir para o caminho mais próximo. Eles têm a mesma realidade lá na Holanda do que a nossa aqui? Clima, né, é o mesmo? Não. Comportamento, cultura, enfim, dados antropométricos, ou seja, o mesmo cara que tem o peso, a altura, o biotipo, ele é o mesmo do holandês, o brasileiro? Não. Então, mas, pô, professor, peraí, essa incidência aí, ó, lesões mais frequentes foram em ombro, parte inferior das costas e joelho. E outra, indivíduos com menos de 6 meses foi significativamente associada a esse risco. Olha aí, de novo, outro cara encontrou que indivíduos que têm aí menos de 6 meses agora, já não é mais um ano, não. 6 meses. É um cara que está em potencial para sofrer algo aí. Perfeito? Então, olha só como que essas informações aí são informações interessantíssimas, tá? São informações interessantíssimas que já leva a gente aí a possivelmente nos atentar a aos riscos que podem estar intrínsecos aí nesse nosso atleta, nesse nosso praticante aí. Perfeito? Vamos lá. Falando da Holanda, né? Foi em atletas holandeses, foi avaliado tudo isso.
Depois lá, pessoal, ó, a epidemiologia, né, das lesões em esportes de alta intensidade, né? Ou seja, levantamento de peso, fisiculturismo, highlight games, né, que eles falam, que seriam aqueles os homens mais fortes do mundo, aqueles jogos de homens mais fortes do mundo, acredito que seja isso aí, se eu não estou enganado. Mas é muito bacana que a gente vê aqui que o objetivo foi sistematizar, observar a epidemiologia das lesões dentro desse esporte. Então, ombro, coluna, joelho, cotovelo, pulmão, aí de forma decrescente aí na quantidade de lesões, né? A mão, pulmão, as extremidades, aí pode ser a que menos tem, né, no perfil epidemiológico, e geralmente são as que ferem mais. Só que o que deixa a gente mais intrigado aí quando eles fizeram essa pesquisa sobre as observações dentro desses esportes, é que somente nessa revisão sistemática, somente 5 artigos dos 20, né, foram elegíveis. Então, eles conseguiram realmente buscar alguma coisa interessante. O que significa elegível? Ou seja, ele aleatorizou, ele dividiu os grupos, né, não teve nenhum viés, não teve nada que influenciasse, não teve nada que prejudicasse o andamento ou o delineamento dessa pesquisa. Então, tá aí uma super revisão aí, mas ele realmente identificando que existe coisa ruim aí publicada também. É óbvio que isso ia acontecer, né? Que a gente sabe que existe as revistas predatórias, elas vão aí, de certa forma, publicar, vão continuar publicando, elas vão trocando de nome, né? Porque você paga, você publica. Então, não são revistas avaliadas por pares, não são revistas confiáveis, e conflitos de interesse também estão muito intrínsecos aí, ainda mais quando a gente fala de uma marca, de algo que está em crescimento, a gente sabe que isso é muito difícil. Chegar alguém ali para mandar ver assim uma informação que mostre que aquela modalidade vai lesionar o seu aluno, o seu atleta, o indivíduo dentro do boxe, ou você mesmo que está praticando, então isso aí pode levar a uma repercussão negativa para a modalidade, e aí preocupar, com certeza, os nossos profissionais aí, né? Não só profissionais, mas você imagina uma informação dessa caindo, né, no ouvido aí de uma pessoa que somente pratica ou que somente está aí ali como um aluno, né, e ganhando experiência nessa modalidade aí, perfeito? E aqui, pessoal, as lesões mais comuns no treinamento do CrossFit, ou seja, as lesões, elas são é, mais comuns com o treinamento de CrossFit do que em outras modalidades, outras formas de exercício. Essas formas de exercício foram atletismo, rugby, futebol, hockey, futebol americano, né? E a ginástica, tá bom? Então, essas foram as modalidades avaliadas em relação ao CrossFit. Então, eles viram ali, ó, eu coloquei ali o design de estudo, que poucos trabalhos, né, pouquíssimos trabalhos, na verdade, só 3 trabalhos dessa revisão, eles falaram sobre estudos retrospectivos, né? Ou seja, esses estudos retrospectivos, eles são estudos da prevalência dessas lesões, né? Ou seja, indivíduos que já possuem essas lesões ao longo do tempo. Então, ele precisou fazer isso também para ver. Eles acabam explicando assim de certa forma para vocês. Vai até ter algum artigo assim de forma rápida, né? A gente está aqui no bate-papo, mas você expõe o indivíduo a 1.000 horas de treinamento, né? E dentro dessas 1.000 horas de treinamento você vai avaliar o quanto esses indivíduos puderam sofrer essa lesão ou não. Então, comparando com 1.000 horas de futebol, 1.000 horas de atletismo, 1.000 horas de rugby, 1.000 horas de hockey, 1.000 horas de crossfit, né? E aí eles viram que realmente o CrossFit não lesiona, tá, pessoal? Apesar dessas conclusões ainda serem um pouco questionadas, porque a falta de randomização, ou seja, de distribuição desse pessoal, homem, mulher, iniciante, atletas já experientes na modalidade, não foram muito bem distribuídos, e isso acabou aí perdendo um pouco a qualidade desses estudos, né? E fatalmente esse cara vai ter aí esses trabalhos vão ter aí esses viés aí que a gente
realmente vai ter que excluir. Então, apesar da resposta lá dele ter dado essa resposta para a gente, que o CrossFit não lesiona tanto, então esse artigo foi um artigo, assim, um divisor de águas em 2018. E até então, o CrossFit era uma horrível modalidade, aí vamos falar assim, né? Porque a vista de leigos, né? Vamos falar assim. Então, as pessoas falam assim: meu Deus, você vai fazer essa loucura, vai pegar um peso, vai machucar, vai, né? Isso lesiona. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Então, isso são mitos aí, né? Que foram quebrados aí ao longo dos anos. Mas de 2018 para cá que isso começou realmente a surtir efeito, né? Então, profissionais da área da fisioterapia ou da educação física começaram a trazer essas informações. Um aqui no Brasil bem conhecido é o Ramires Tibana, né? Para quem quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, o Ramires Tibana traz para a gente bastante que outras modalidades também têm uma chance muito grande de lesão, oferecem muito risco ao atleta, aquele cara que realmente trabalha numa intensidade diferente daquele cara que está dentro do boxe. Então, a gente tem que distribuir esses públicos, mas nós temos percebido isso, que ela veio como uma modalidade, não defendendo totalmente, só porque você pratica, né? E agora você está estudando sobre o assunto, né, Vinícius? Então você tem esse viés aí de você estar inclinado à modalidade. Não, isso é mentira, né? Não pode ser, porque a partir do momento que a gente começa a pesquisar, a gente exclui isso totalmente. E fatalmente, em vários momentos, eu vou estar fora desse processo, né? São outras pessoas que vão fazer avaliação por pares, uma equipe por trás disso, e essas pessoas, de forma totalmente sem nenhum tipo de viés ou de influência, né? Pode estar alterando esses resultados aí. Mas esse é um super artigo, muito bacana, que eu acho que abriu a porta, né? E abriu um pouco a visão dos pesquisadores e principalmente dos profissionais que trabalham com essa modalidade, né? Então, acho interessante. Ela veio, para a gente finalizar, esse slide, né? Ela veio para contribuir como mais uma modalidade esportiva, somente isso. Então, essa é a minha opinião. Ela veio para contribuir, ela não veio para motivar, ela não veio para mudar a figura da prática física, né? Inovar, talvez, né? Porque agora a gente tem algo diferente, não inventou algo, mas inovou. Já existia todas essas modalidades que usavam todas essas capacidades físicas, aeróbio, anaeróbio, a TPCP que a gente falou, né? Que é a potência. E ela veio para inovar. Então, ela inovou, ok? É mais uma ferramenta, mais uma modalidade, que se encaixa muito bem a um certo público. E como outras pessoas também gostam muito de pedalar, de correr, de academias e assim por diante. Então, acho que ela veio realmente para contribuir com a nossa prática esportiva. Lembrando que nós estamos numa fase muito interessante para que você comece a fazer atividade física, lógico, com uma orientação de profissional, né? Que ao invés de você agora aumentar a sua capacidade imunológica, você pode piorar ela, né? Então a gente sabe que o exercício físico, o exercício resistido, ele é inflamatório no nosso corpo, então não adianta nada, você vai lá agora, quer correr atrás do tempo perdido, você ficou aí 3, 4, 5 anos sem fazer atividade física, de repente você começa a fazer essa atividade física, seu corpo sente esse processo, ele vai debilitar de certa forma, e aí você, sem orientação, acaba diminuindo o seu sistema imunológico, fazendo o efeito contrário, né? Então tomem muito cuidado aí. É a hora de praticar atividade física? Sim, mas com orientação, com periodização, tudo muito bem ajustado aí, tá? Aqui, pessoal, foi a visão geral do CrossFit, que também falou das lesões, falou de possíveis riscos, é uma revisão sistemática com meta-análise, né? Então, ela já mostra pra gente ali, ó, várias informações. Somente o que deixa a gente mais assustado é um artigo brasileiro também, muito bem desenhado, muito bem publicado, tá? Na Sports Medicine, né? E ele pôs para a gente que 2 estudos somente apresentaram alto nível de evidência com baixo risco de viés. 2 estudos. Então já foi uma revisão mais nova, né? Ela foi ali já de meados do fim de 2018. Ela já trouxe para nós que existem várias outras
a composição corporal, parâmetros psicofisiológicos, o risco, podem estar relacionadas ao risco de lesões musculoesqueléticas. Isso são informações legais também que ela observou. Outros estudos trouxeram isso também, lembra? Relações antropométricas, encorajar os indivíduos a determinadas atividades físicas também é um pouco preocupante, porque aquela sensação ali de competição dentro do box de CrossFit pode, de certa forma, levar o indivíduo a colocar os pés pelas mãos, que a gente fala, né? Então, fazer algo que ele não está preparado. Para nós, vários movimentos complexos, né? A gente tem que ter uma orientação do profissional, a gente tem que ter uma adaptação a tudo isso, e deve ser muito interessante ao longo dos seus treinamentos ali, tá bom? Então, aqui ele trouxe isso tudo para a gente, mas até então a gente não sabe riscos, né? Foi um estudo grande, bacana, interessante da gente observar já a qualidade de pesquisas científicas que estão sendo feitas pelo esporte, tá bom? Então, acredito que essa é uma das revisões um pouco mais atuais. Tem uma mais atual que eu não consegui abrir, ela é tão atual que eu não consegui abrir. Acho que é uma das poucas vezes, o Igor acho que deve estar dando até risada aí, né? Porque ele fala que eu pego os artigos assim, faz 2 semanas que saiu, faz 1 mês que saiu, né? E ele sai quente, assim, o artigo, né? Quentinho. E eu venho com esses artigos, assim, muito bem atualizados. Tem uma revisão de 2020 aqui, ela é tão atualizada que eu não consegui nem abrir, né? Eu tentei de todas as formas, aí eu tinha que pagar, na verdade, né? 25 euros para me liberar esse artigo, aí infelizmente não deu para acontecer isso, né? Mas aí fica para uma próxima. Mas eu tenho ele aqui para a gente também, que é uma revisão já mais atualizada. Então essa é uma revisão muito bem feita, bem já mais atualizada, ela trouxe para a gente que existe uma qualidade péssima, né, pelo jeito, né, nas suas conclusões dos artigos, e isso nos deixa um pouco aí ainda apreensivos, né? Então, foi bacana a gente ter observado isso aqui. Ela já vem com uma meta-análise também, né? Que é uma estratégia bem interessante aí para observar essas lesões ou possíveis intervenções feitas, questionários, observações desses indivíduos, né? Assim por diante. E aqui, pessoal, para a gente fechar, acredito que seja um dos melhores trabalhos, e por incrível que pareça, aí, ele foi de um médico, né, chamado Paulo Roberto de Queiroz e Zeles, né? Ele é um médico que esse artigo, na verdade, foi um artigo que ele publicou justamente que saiu do mestrado dele, né? Foi da Unifesp. Ele foi orientado pelo Moisés Cohen. Alguns desses caras que participam aí, eu chamo a atenção para o espanhol, né, que é o Luiz Carlos Espanhol Júnior. Esse artigo, o professor da Unicid, com quem eu estou aí tendo um contato muito forte, né, nos últimos anos aí, sobre a epidemiologia, aprendendo muita coisa aí, né, vem muita coisa bacana sobre esse assunto, que me ajudou bastante na construção do meu projeto aí, né, para o doutorado, para um doutorado, tá, pessoal? Não estou ingresso em nenhum doutorado, tá? Deixo bem claro isso, mas estou aprendendo bastante, estou crescendo, acredito que crescendo bastante nessa área da pesquisa, que é o que a gente tem que fazer, né? E exatamente onde eu queria, né? Um foco aí de esporte, prevenção, que é a nossa área, ajudar e colaborar de alguma forma. Então, esse estudo foi um estudo que matou a pau, assim, o que a gente buscava, né? Que ele é a epidemiologia das lesões, né, dentro do CrossFit, lesões musculoesqueléticas, um estudo prospectivo, né, um estudo de coorte prospectivo de 12 semanas, ou seja, eles acompanharam esses indivíduos por 12 semanas. Olha que bacana, tá, pessoal? Então, por 3 meses aí eles ficaram observando esses caras e viram realmente que casos novos podem acontecer. E na conclusão, eu sei que isso não é uma forma, lembra que eu falei para vocês, a gente não ia fazer uma análise crítica dos artigos, tá? Longe disso, né? E eu também já me
policio em relação a isso, né? Que a gente está numa fase de aprendizado, eu estou numa fase de aprendizado, então a gente sempre aprende, né? Então, analisar de forma crítica aqui estudos, a gente tem muito que aprender, eu tenho muito que aprender com isso também, já falo até para vocês, com certeza. Mas nesse estudo prospectivo, né? Mas alguma coisa aí a gente consegue olhar, né? Mas aí nesse estudo prospectivo, ele avaliou o ID é a densidade de incidência, tá? E o CRMI são os riscos de lesões osteomusculares, riscos de lesões osteomusculares, a sigla em inglês, então não está em sequência, osteomusculares relacionadas ao CrossFit, tá bom? Então, eles colocaram lá, eles expuram esses caras, esses indivíduos, né, por 1.000 horas de treinamento, e descobriram que foi achado quase 19, né, pelo jeito, 18,9 ou 18,9 lesões a cada 1.000 horas de exposição, perfeito? E alternar cargas, se liguem nessas duas nessa pequena frase que eu vou falar para vocês, mas alternar cargas de treinamento e lesões anteriores, que a gente chama de lesões prévias também, foram denominadas ali, associadas a 3,5 e 3,2, respectivamente, né? Sustentando essa incidência e esse risco aí de lesões que esses indivíduos possam estar sofrendo. Então, professor, olha as informações bacanas que eles descobriram aí, que 18 indivíduos se lesionaram quando foram expostos. Olha só. Por quê? Por dois motivos interessantes aí. Alternar as cargas de treinamento, ou seja, não saber balancear as suas cargas, isso pode ser em toda a sua magnitude, tá? Cargas de LPO, cargas de intensidade de exercício do sistema aeróbio, né? Os sistemas corporais, lembra? Aeróbio, anaeróbio, tá? Então, esse cara não conseguiu alternar essas cargas e lesões prévias, ou seja, esse cara já tinha uma lesão lá porque ele jogava futebol, esse cara aí já tinha um ombro ruim porque ele caiu de moto uma vez, esse cara teve uma lesão lá, um LCA lá, quando ele jogava vôlei lá na escola, na 8ª série, enfim, no primeiro ano, então, né, no ensino médio. Então, isso aí parece ser bacana, e eles conseguem triar muito bem isso com questionários, tá, pessoal? Então, como que ele fica sabendo que esse cara, qual carga foi trabalhada? X, Y, Z, né? Você já teve alguma lesão? Sim. Então, aqueles caras lá que tiveram lesões de ombro, então 3,5, 3,2 foram as mais altas, ou seja, alternar cargas e lesões prévias parecem ser realmente o denominador comum aí. Poxa, já encontraram coisas legais durante 12 semanas, tá? Indivíduos que treinam aonde? É um box de CrossFit? Sim, é um box de CrossFit. Qual que é o perfil do técnico, né? Teve outras variáveis? Teve, mas é um estudo top. É um estudo muito bom, que já traz pra gente aí um perfil prospectivo, né? Epidemiológico aí, prospectivo. O estudo de cohort, que acompanhou esses caras durante 12 semanas e viram realmente que risco que eles estavam expostos, né, ao treinar o CrossFit. Olha que interessante. Então, a minha intenção é sempre agora partir para esse lado. Quando a gente fala em risco, agora já tem informações legais, tá? E aí, para finalizar aqui, lembra aquele artigo que eu falei para vocês, que é uma revisão sistemática com meta-análise sobre as lesões do CrossFit? Ela é de 2020, tá, pessoal? Ela não saiu ainda. Ela está aqui, ó. Ela vai ser publicada, ela já foi publicada na Spring, mas você só tem acesso se você pagar, perfeito? Então, só pagando que você vai conseguir pegar essa revisão aqui. Eu já estou aguardando ansiosamente quando ela for liberada aqui, tá bom? Então, eu já deixei o nome dela aqui, já deixei ela na minha apresentação, nos meus estudos aqui, para eu baixar ela, para mim atualizar meu projeto, né? E aí a conclusão, galera, eu trago para vocês aqui um perfil epidemiológico, né, por imagens aqui, colocando os caras que pesquisaram e acharam o ombro, o braço, o joelho, o punho, né, ou seja, o ombro, a coluna, né, são aí os mais afetados aí, com certeza, né, os joelhos aí numa sequência, acredito que seja isso, são os mais afetados, foram que mais foram achados nesses perfis descritivos, né, epidemiológicos aí.
Então, quando eles traçaram um perfil descritivo epidemiológico desse cara, identificaram que essas são articulações que sofrem mais com isso. Mas o que a gente pode observar de tudo isso aí? Que é uma quantidade considerável de estudos sobre o perfil de lesões, né? Nós chamamos de prevalência, que para nós, quando a gente fala de risco, não é muito bacana. Poucos estudos relatando casos novos de lesão, tá? São poucos, estão aumentando, mas são poucos ainda. Ou seja, os estudos prospectivos que a gente viu agora por último, 2020, né? E depois estudos em atletas brasileiros, que também acredito que no Brasil, né, nós devemos ter realmente pesquisas mais profundas sobre isso. E nós estamos vendo assim, que essa pesquisa, essa última pesquisa falando sobre o trabalho prospectivo de coorte aí que nós vimos agora, que foi que o Moisés Cohen orientou, né, que eu falei para vocês, que foi um trabalho super bacana, que a gente já consegue observar realmente um interesse grande dos brasileiros aí em estudar o assunto, tá? Eu sou um deles aí também, né? Estudos em atletas brasileiros, a gente falou baixa qualidade metodológica, né? Então essas revisões temáticas encontram sim ainda vários artigos com a qualidade metodológica assim questionável, né? Ruins, né? E inelegíveis, né? Isso é preocupante, né? Mas também não é o fim, né? A pesquisa ela é desenhada, ela é explorada, né, a cada ano, então nós precisamos desses artigos ruins para compararmos e para que os pesquisadores continuem fazendo pesquisas muito mais desenhadas, elaboradas, né, e observando realmente o que necessita para aplicar, né, porque o pesquisador faz e o clínico aplica tudo isso, né, então ele tem que ter essa capacidade de interpretar. E o pesquisador ele é de suma importância, como o clínico também, porque esse cara que vai aplicar, enfim, as coisas acontecem. A alternância de cargas e lesões prévias, isso parece ser um risco ali. No último trabalho a gente viu que esse cara que alterna essa carga de qualquer jeito e ele já teve lesão prévia é um risco. Tá? Então isso foi muito interessante, isso foi bacana, já foi algo que a gente tem que se atentar. Cuidado com a carga. Cuidado com a carga, cuidado, né, com esse volume aí, né, a carga em geral, né, a gente tem que ler o artigo para ver exatamente qual foi o processo que ele usou, né, eu li esse artigo, usaram um processo específico lá, enfim, isso aí pode ser uma nova discussão da gente sobre essas características, né, que existem dentro da modalidade aí. Eu sei que alguns de vocês também conhecem, mas conhecem pouco essa modalidade, né? Então a gente tira um dia só para falar disso, então, né? Perfeito? Ou só para comentar o artigo em um outro momento. Estou à disposição, tá? Com esse material para disponibilizar para vocês, como sempre. Então vamos lá. Qual será o caminho? Agora chegando na nossa parte mais crucial aí, para a gente finalizar. A parte mais dinâmica da apresentação, a mais pesada já foi. Qual será o caminho para intervir sobre as lesões e o perfil dos atletas? Tá? E aí, o que vocês acham? O que está acontecendo? Né? Então, para que tudo isso aconteça, a gente fala da ciência. A ciência é a observação, né? Você observa algo, você cria uma hipótese, você experimenta essa hipótese, você tem que fazer a experimentação dessa hipótese, perfeito? Gera uma teoria lá, essas críticas, dúvidas, questionamentos, né? E assim vai, as coisas vão acontecendo. E depois você cria uma lei, ou seja, depois tem a lei lá embaixo. Ó, concluímos que esse estudo não conseguiu observar o quanto, e assim a ciência, ou concluímos que o estudo observou que indivíduos que têm o controle de carga alterado, eles podem ter o risco, entendeu? Então ele tem que passar por todas essas fases. Quando a gente fala em pseudociência, é observação, né? Você observou, você cria essa hipótese e imediatamente você gera uma lei. Então existem muitos profissionais da saúde que estão usando isso como um álibi. Né? Infelizmente, o cara usa o diploma dele para usar isso como um álibi. Como aqui está liberado, o Igor liberou eu aqui, né? Apesar que já não é depois da meia-noite, mas aí a gente pode dar umas pancadas assim, falar um pouquinho sobre profissionais que estão, às vezes, fugindo um pouco desse processo. E não é o que a gente quer, perfeito? Esses caras que fogem, a gente chama... Existem dois processos de comportamento. É um professor que é o Vinícius, querendo entrar aí na relação, processo de relação humana, né? Ou comportamento humano. Quem sou eu? Né? Uma que eu não tenho na minha formação, não tive na minha pós-graduação, enfim.
mas aqui me chamou muita atenção sobre os vieses, né? O viés de confirmação e o efeito Dunning-Kruger, né? Que eles chamam, né? Esses efeitos aí, vocês estão... Opa, desculpa, galera. Esses efeitos aí são erros que faz com que o quê? Por exemplo, o viés de confirmação, o cara, o fisioterapeuta, no caso, vamos falar do fisioterapeuta, vou falar da minha classe aí, né? Da minha classe não, de alguns indivíduos, né? Por favor, minha classe não, uma super classe que eu amo de paixão aí. Mas vamos lá. Fatos objetivos e crenças pessoais. Esse cara não consegue, com certeza, fazer a distinção desses processos, ou seja, o que ele acredita mais fatos objetivos. Então, esse cara estuda um pouquinho, aí ele tenta incorporar aquele pouquinho em todas as crenças pessoais deles, ou seja, ele só enxerga aquilo. Então, esse viés de confirmação é extremamente complicado, porque o cara, às vezes, ele pode estar fazendo algo para te agradar, às vezes ele está fazendo, ele acredita na própria mentira, né? Ou ele negligenciou a capacidade de buscar informações. Então, isso existe. E o comportamento humano explica isso, tá? O viés de confirmação e o efeito Dunning-Kruger, o cara faz o quê? Ele superestima, né, a sua capacidade profissional. Então, ele fala tanta coisa para você, quando você, principalmente, é um profissional que não lida com as mesmas situações que ele, não é um profissional da área da saúde, o cara fala tanta coisa para você, vamos falar a verdade, o cara fala tanta besteira para você, que em algum momento ele vai ele está superestimando, né, a capacidade profissional dele para atuar sobre determinadas intervenções. Então, tomem muito cuidado, isso são situações, tá vendo? Aumento de confiança, enfim, ego, né? Isso é muito comum em profissionais, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que buscar sempre profissionais que ajam com a verdade, né? Não são aí gurus, né? Os gurus é aquele cara que tem a bala mágica, né? Ele fala para você que ele tem a resposta para tudo. E nós vimos o quanto na ciência é difícil até isso acontecer. Então, vem de anos de pesquisa para a gente colher uma ou duas informações. E realmente não é fácil, perfeito? Então, não vamos cair nisso aí, né? Então, por exemplo, dentro de um ensaio clínico, galera, rapidinho também aqui, ó, nós temos a percepção de melhora. Então, quando você intervém sobre algo, você tem o efeito, que ele é mínimo, você tem os viés ou fontes de viés, né, que a gente chama, que seria a história natural da doença. O que é a história natural? Então, para ter a melhora nesse indivíduo, eu tenho que excluir essas coisas. História natural, o que é? A doença, ela começa, a doença ela tem um meio, ela tem um fim. É a capacidade da doença instalar no corpo do ser humano uma lesão, uma doença em si, em geral, e o seu corpo ter as estratégias para melhorá-la. Perfeito? Então, se a gente corta a mão aqui, né, tem um corte na mão, então, em primeiro momento ela sangra, depois ela cria ali uma coagulação, depois ela começa ali coçar e criar uma casquinha e mudar a aparência dela, e depois ela vira uma cicatriz, enfim, não é isso que acontece? Para todas as lesões da doença em geral, existe isso, né? A história natural da doença. Regressão à média também, que é um fenômeno estatístico aí, né? Por mais que você tenha resultados enormes ali na sua avaliação, os números tendem a levar para a normalidade. Acredito que seja isso também, né? Eu não sou especialista aí em fenômeno, em estatística, mas a regressão à média, ou seja, ela tende a regredir à média. Então, se você está muito ruim, é normal que as coisas tendem a regredir à média. Vamos falar assim, professor, eu vou até chutar um pouco, eu vou até dar um exemplo, né? Se eu tiver errado aí, por favor, vocês me corrijam aí, né? Então, nós estamos passando por um momento muito difícil, mas a tendência é que nós iremos regredir à média, perfeito? Nós estamos com números altíssimos de mortos, nós estamos, né? Perfeito? Conseguiram entender aí, pessoal? Então, o cara que mexe com estatística, com análise estatística aí de números, né? Epidemiologista aí que analisa os números, ele trabalha com isso. Então, pico, depois queda da curva, não é isso? E depois média, não é? A média normal Então, é isso que acontece, regressão à média. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Efeito Hawthorne, né? O efeito Hawthorne é uma cidade americana e ela avaliou dois grupos de trabalhadores. Um desses grupos
produziram muito mais que o outro grupo. Por quê? Porque eles foram doutrinados ali, não doutrinados, mas eu acho que é uma palavra muito forte, doutrinados, mas incentivados, ou seja, o incentivo, né, em 1927, ali a teoria do comportamento humano, ela estudava já isso, de mostrar que pessoas que são incentivadas, pessoas que têm ali um up, né, psicológico, né, elas produzem mais, elas executam as tarefas melhor. Não é assim que acontece, galera? Quando você está fazendo algo e alguém está te incentivando, não é bem melhor do que alguém te negativando? Não é assim? Então, é o efeito Hawthorne, também já estudado. Viés de memória, pessoas que têm a carga da doença, elas tendem a repetir ou lembrar desses desconfortos. E o placebo, que a gente sabe que é, assim, uma capacidade do seu corpo identificar algo e aquilo levar confundir um processo, né, dentro da sua cabeça que aquilo possa estar melhorando você. Não se engane em relação ao placebo, por favor, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Então, para tudo isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Para a percepção de melhora acontecer, eu tenho que pegar o efeito, história natural, regressão à média, Hawthorne, viés de memória e placebo, e tirar menos história natural, regressão à média, Hawthorne, viés de memória e placebo. Ou seja, só sobra para mim quem? O efeito. Então, os efeitos são pequenos, pessoal, dentro do ensaio clínico. A gente tem que ter essa noção, tá? Então, a prática é uma coisa, a intervenção e o grupo controle vem para isso. Então, um estudo bem delineado lá na Pedro, ele traz para a gente que ele exclui o grupo controle é aquele grupo que não foi feito exatamente nada para o indivíduo, ou às vezes intervenções são convencionais, ou placebo, e assim por diante. E aí a gente exclui todas essas fontes de viés e só sobra para a gente o efeito. Na maioria das vezes esse efeito não é muito grande realmente. A gente vê nos estudos científicos. Quando esse efeito é muito grande, você pode ficar em alerta. Com certeza algo de errado aconteceu na pesquisa. Quem fala isso são pesquisadores aí que são experientes, tá, pessoal? Estou repetindo absolutamente tudo que eu estudo aí. Dentro do box, resumindo. Dentro do box, está dando certo? Aí já digo para vocês, algumas dessas intervenções, a primeira, alongamento, instrumentos de liberação miofascial, faixas, bandagens elásticas, eletroterapia, manipulação, né? Em especial, em alguns casos, ela se encaixa muito bem em indivíduos, em especial, um caso específico, né? Eu acabei de falar para vocês, em especial, ou seja, específico. E o outro é também um recurso, né? Que é aquele recurso pela ventosa, não são ventosas, né? Chamada também de ventosoterapia. Está dando certo isso no box? Alguém já testou? O que vocês acham? Não testaram dentro do box, mas testaram todos eles fora do box, né? Então a gente sabe que, infelizmente, né, para prevenção de lesões, para melhora dos indivíduos, igual eles estão usando, essas intervenções não estão surtindo efeito. Então tem pessoas manipulando, por exemplo, no caso da terapia manual, a manipulação desses indivíduos de forma indiscriminada, indivíduos crônicos, indivíduos agudos, eles estão sendo de forma discriminada. Chega lá, manipula, estou com desconforto, manipula. Isso eu sei porque eu sou da terapia manual, eu tenho um colega que terminou o doutorado dele agora, defendeu falando sobre a manipulação, sobre o posicionamento da vértebra, que não existe um posicionamento da vértebra. O ser humano é impossível ele ver ou enxergar que uma vértebra está em FRS, LRS, em extensão, ou ERS, desculpa, né? FRS, ERS, ou neutra, é impossível o ser humano conseguir avaliar o posicionamento. Tá? Então, foi esse artigo, quem ainda tem dúvidas ou algum questionamento, ele foi publicado na maior revista de fisioterapia do mundo, tá? Que tem o maior fator de impacto aí. Então, é um super trabalho, inquestionável praticamente, né? Então, ele mostrou tudo isso pra gente. Aplica-se muito bem a técnica? Sim, a técnica de manipulação, ela se encaixa muito bem, só que não de forma indiscriminada, a gente tem que tomar muito cuidado. Instrumentos parecem não ter sido melhores que as mãos, né? Que é o básico, é o tradicional. Bandagens, eu não preciso falar nada, né? Se o nosso
Maurício, né? Se nosso querido Maurício aí estivesse aí, ele ia falar bastante para vocês. Eu acho que vocês tiveram bastante, né? Então, as bandagens, elas não foram melhor que o placebo, elas não tiveram essa capacidade aí, infelizmente, ficou um pouco, deixou a desejar, né? Mas as pessoas ainda usam com muita frequência e as promessas, eu estou recebendo e-mails, né, para fazer cursos agora de bandagem e eu estou um pouco preocupado, porque inclusive até para indivíduos que tiveram luxações, ou indivíduos que estão com instabilidade articular, né? Isso já foi testado, isso já foi visto. Eletroterapia em indivíduos, muito cuidado, existem os pontos, né? Para prevenção, para dor, ele não serve, tá? Não melhora a dor. A ventosa também não foi, né? Então, quem tem ainda dúvidas, né? Digitem cupping, né? Que é a palavra lá, né, ou ventosoterapia na internet, aí, por favor, façam as buscas lá nos descritivos e vejam os artigos que falam, né, sobre o assunto aí, e assim as coisas vocês vão vislumbrando tudo isso, tá? Então é muito preocupante, porque isso está sendo aplicado demais, como se fosse, assim, uma festa. Então a gente vai numa competição, por exemplo, e vê as pessoas aplicando de forma indiscriminada e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Até que ponto você se responsabiliza, né? Então, a partir do momento que o profissional também da área, que não é da área, ou o atleta começar a questionar você, aí eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada aí, perfeito? Por que eu falei sobre tomar cuidado com o placebo, né? Essa é uma publicação do Léo Costa que chamou muito minha atenção, falando sobre placebo, né? Esse cara, que eu não sei nem pronunciar o nome dele, né? O efeito placebo, né? Os papers desse cara, ele fala muito, eu acho que se não for o maior, é um dos maiores pesquisadores sobre o efeito placebo do mundo, né? Então ele colocou ali em dois grupos, né, essa intervenção no grupo placebo, ele mostrou que indivíduos, por exemplo, ele achou no desfecho, né? Ou seja, um desfecho objetivo, né? Naquele desfecho que seja bruto, objetivo, né? O efeito puro, ele é igual a zero do placebo, né? E depois, para desfecho como dor, por exemplo, o placebo chega a 6,5% de 100%. Então, ele é extremamente baixo. Ele é muito baixo, ele é insignificante. Então, muito cuidado. Eu tenho muitos alunos, já foi uma relação de questionamento em pós-graduação, alunos, às vezes até colegas de profissão falando sobre o efeito placebo. Então, tomar muito cuidado com o efeito placebo. Você vai tratar seu paciente com efeito placebo, falar para ele que ele tem que acreditar naquilo, que aquilo vai melhorar, enfim. Então, é muito preocupante. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente ter uma intervenção, corrigir se chegar, né, a essa correção que a gente falou da prevenção também, que é super interessante, mas isso também vem muito à tona e eu deveria ter falado isso, devo falar isso sempre, que o placebo ele não é o melhor caminho. Então, toma cuidado. Se você está usando algo que é placebo, né, adora usar essa palavra, a gente adora usar essa palavra, e sabe que você está enganando de alguma forma seu paciente. E aí, toma muito cuidado, tá bom? Um exemplo é esse vídeo aqui, pessoal. Ó, pessoa com a ventosa, né, no ombro e fazendo um exercício de estabilização da cintura, né, escapular ali, fazendo fortalecimento. Em alguns momentos você poderia até girar esse ombro. É um vídeo que eu tirei do Instagram de uma colega de profissão, tá? E ela trabalhando, eu não sei qual é o intuito, né, de duas situações totalmente distintas, né, e qual a utilidade dessa ventosa na região, né, do ombro ali, sendo que esse indivíduo está conseguindo fazer o movimento, está conseguindo fortalecer. Então fica difícil associar, porque as causas com que a ventosa foi testada, ela foi realmente ineficaz, né? Se a gente acha que vai ter realmente a troca gasosa ali, a troca gasosa não, acho que, sei lá, eles falam de relação ácido-base, e eu fiquei muito preocupado com as publicações e eu não consegui entender. Aí busquei, vi revisões temáticas imensas falando sobre o assunto, aumentava a vascularização,
enfim, carrear células de recuperação, de reparação. Isso foi muito, muito, muito preocupante e eu não vi nada na literatura. Somente poderia estar trabalhando com a borracha, com a estabilização, que isso já seria o suficiente aí, acredito eu, né? Vinícius, o Oi, vídeo não rodou aqui. não tá rodando? Não, acho que só para você. Só tá a foto. O que que eu posso fazer? Então, o que que você acha que está acontecendo que Acho que tá dentro do slide o vídeo. tá dentro do slide? Às vezes é isso, só para você aparece, pra gente não. Aqui para mim pelo menos tá tudo preto a tela. Ah, entendi. Se Eu tenho quiser alguns vídeos, se eu quiser tenho só alguns mostrar vídeos a para imagem, passar. Ah, entendi. ou, Eu acho que tem alguns que é imagem, mas a gente vai ou se passando não, aqui. dá para você minimizar o PowerPoint e abrir ele na própria. Ah, então é só para mim, a Jennifer tá dizendo que apareceu para ela. Apareceu o vídeo? Deixa eu ver aqui o que o pessoal fala. Ah, para eles apareceram. Beleza. Isso que Ah, o importa. pessoal Tranquilo. apareceu? Para você não, Igor? Agora sim, agora sim. Tranquilo. Perfeito. Então, aumentei a tela de novo. Agora Tá foi. aparecendo Beleza. aí. Isso, beleza. Às vezes é a internet, viu, Igor? Isso é muito comum, tá? Tem alguns alunos que sempre questionam aí. Normal. Beleza, ó. Tá bom, pessoal? Então, tudo que eu falei ali. Eu não vejo muita utilidade. Uma, porque o fortalecimento, a estabilização, colocar o paciente nesse posicionamento, ela teve um intuito. Eu acho que esse intuito foi bem bacana. A gente não sabe o que ela estava realmente buscando nesse cara. Era um atleta de CrossFit, tá? Só para deixar claro para vocês aí. Aí eu excluía gravei esse vídeo, né, deu o maior trabalho aí para tirar esse vídeo, mas mostrando esses componentes, né, que são totalmente componentes distintos, poderia ter ficado só com a borracha, já seria um ótimo trabalho de estabilização, controle, percepção da dor, ou enfim, tentando melhorar cada vez mais o feedback desse indivíduo em relação a movimentos, com ele assim, agachado, né, ou quatro apoios, enfim. Não sei o que ela buscou ali, mas parece que alguns dos exercícios não se encaixaram muito bem. Prevenção, pessoal, para o CrossFit existe. Desde que nós sabemos escolher os artigos e ir nas plataformas, nós vemos realmente bons artigos, boas publicações. Sobre o CrossFit em si, é difícil, é uma modalidade nova, mas nós temos muitas outras que foram indivíduos que tiveram lesões de isquiotibial, de coluna, lesões de membros superiores, inferiores, tornozelos. Então, como que a gente trabalha com esses caras, né? Então, atletas olímpicos, qual foram as estratégias usadas? Então, vários artigos, ó, em ótimas revistas aí, tá? Eu fiz questão de pegar aí nas melhores aí para vocês, né? Falando de estabilizações, de ativação, melhora de ativação cinemática da cintura escapular para indivíduos que têm impingement, né? Síndrome do impacto do ombro, olha que legal, tá, pessoal? Relacionado a posturas, enfim. Então, estratégias existem, tá? Então, usem e abusem das plataformas, busquem pessoas, conhecimentos, né? Esse conhecimento eu estou insistentemente correndo atrás também, com certeza, tá? Dia a dia. Não sou o dono da razão, hein, por favor. Eu acompanho esse atleta, tá, pessoal? Para a gente finalizar, é o Vinícius. Hoje ele vai ser aí o melhor com certeza o melhor atleta do Mato Grosso, né? Está entre os melhores aí do país, com certeza, está entre os 10 melhores atletas do país de CrossFit. O Vinícius é um cara que fez com que a gente aprendesse, fez com que eu aprendesse muita coisa, né, em relação a lesões, ao perfil desse cara, né? Apesar de ser um cara que tem, assim, uma vitalidade, uma genética muito boa, uma predisposição a, a adquirir habilidade, tática, força, flexibilidade. O cara tem os componentes assim corporais, parece que muito bem equilibrados, sabe? Impressionante como que ele surpreendeu a gente aí. Então, o Vinícius, a gente trabalha dessa forma. Essas são estratégias de prevenção que eu, baseado em alguns programas ou baseado mesmo na nossa habilidade como fisioterapeuta de reconhecer possíveis estruturas que ele trabalha com maior habilidade. Eu deixei o áudio, tá, pessoal? Não sei se vocês estão... dá para escutar o áudio aí, Igor, também?
bem? Alguém está escutando o vídeo aí, o áudio do vídeo? Por favor, dá um ok para mim aí, alguém? Não, não tô ouvindo não. Mas o Então é vídeo bom. também Se dá não para estiver entender. ouvindo, não tem problema. Se não estiver ouvindo, melhor ainda, porque eu quero explicar para vocês que a gente entendendo os movimentos que esse indivíduo faz, que ele possa ter um pouco mais de dificuldade, a gente trabalhar esse processo, né? Fortalecimento, de posicionamentos, outros vídeos trabalhando estratégias simplistas aí, estratégias que vocês já trabalham na clínica, né? Correção de movimento, isso é isso é o básico. Então, o que você trabalha? Pô, você veio dar palestra aqui e falar que você trabalha o básico, você não veio trazer nada? Não. Infelizmente, eu não sou o guru. Eu não vi com bala mágica, eu não vi com absolutamente nada que seja cura, né, entre aspas, aí, dos problemas dentro de uma modalidade. Tá? Então, a gente tem que trabalhar esse cara de forma ativa a longo prazo. É isso que vai nos garantir que esse indivíduo tem uma segurança maior para realizar os movimentos. Existe garantia também? Não. Mas a intenção é que a intenção minha é o quê? No futuro, apesar da gente traçar o perfil também de incidência deles, né, que eu estava falando para vocês aqui, o epidemiológico de incidência, a gente também fazer um ensaio clínico, a gente também ofertar situações que estão acontecendo, entendeu? A gente não pode falar muito sobre os trabalhos, mas é o que eu posso falar para vocês, tá? Depois caminhando, né? Ele tem bastante dificuldade, né, de colocar os pés no chão. A gente consegue avaliar alguns defeitos, apesar dele ter uma mobilidade, força muito grande, né? Olha lá, ó. Ele tem um costume, sente bastante dor no pé também. A gente não sabia de onde vinha essa dor no pé. Essas correções que vão levando a ser o mais híbrido possível, né? Perfeito, pessoal? Esses são os vídeos, formas simplistas, né? Olha lá, trabalhando várias amplitudes, né? Para que esse ombro se fortaleça em todas as dimensões, né? O ombro é uma articulação que sofre bastante nesse esporte aí. Perfeito. Olha lá, agora com a barra, dando instabilidade, dando instabilidade, né? No membro superior, fazendo o ombro dele criar uma estratégia de equilíbrio, né? Olha lá. Um vídeo bem caseiro mesmo, tá, pessoal? Que eu faço lá no box com ele lá, tá? Eu não sou cheio de frufru em relação a isso não, tá? Eu gosto de postar o que eu faço mesmo, o local onde eu faço, então esse é o jeitão, tá? Algumas outras intervenções a gente pode usar em momentos pontuais, né, tomando sempre bastante cuidado. Ali o rolinho que a gente viu, pesquisas mostram que pode melhorar a flexibilidade em corredores, em pessoas, se for usado antes do treinamento, né? Ele não é um corredor, ele não trabalha a flexibilidade na sua magnitude, mas ideal. Avaliação da coluna, né? Então, uma dor lombar aguda ali, né? Um posicionamento específico. Aí a gente fez a manipulação, esse paciente teve uma dor, uma melhora da dor imediata ali, né? Então, passou por uma avaliação, passou por uma observação, garantindo a vocês que esse tipo de intervenção na manipulação não era feito diariamente no indivíduo, tá? E sim quando ele sentiu os sintomas. Não vejo necessidade de ficar manipulando o paciente à torta à direita, né? Não vejo mesmo, tá? Então, quando esse paciente sentiu algum desconforto, era avaliado, né? Visto qual foi o mecanismo de lesão, possivelmente, e trabalhada a manipulação, tá? Perfeito? Aqui algumas informações, manipulação de paciente ali da dor imediata da coluna vertebral, né? Manipulação tem efeito benéfico regional em pacientes assintomáticos, a massagem foi um procedimento muito poderoso na dor muscular tardia, sensação de fadiga após exercícios em atletas, tá? Essa massagem não explica, essa massagem foi feita com as mãos, tá, pessoal? Essa massagem ela foi executada da forma mais simples. Quando a gente fala massagem, a gente não precisa especificamente pegar
comprar um instrumento para fazer massagem no indivíduo e pagar uma fortuna nesse instrumento, sendo que você tem as mãos para fazer, tá? Então, isso fica opcional, tá bom? Eu quero deixar claro isso também. Ah, você tem instrumento para trabalhar? Tenho, porque eu tenho que cuidar dos meus dedos também, né? Eu não sou assim, aquele cara que leva tudo muito a ferro e fogo. Calma, calma, né? Então, tem instrumento? Tenho rolinho, tenho instrumento, né? Mas esse instrumento eu uso de vez em quando, esse instrumento é quando eu tenho sobrecarga das minhas mãos para fazer manipulação, mobilização, ou essa liberação miofascial, enfim. E ali o rolinho, né, falando também, um artigo bem bacana, falando da flexibilidade, melhora do desconforto, né, melhora do sprint em corredores aí, né, foi avaliada em corredores. Então tá faltando realmente pesquisas mais dentro do CrossFit, enfim, já pensou que legal, né? Então, isso seria interessante, porque a gente bateria o martelo em relação à modalidade, tá? Beleza? E aí, os 3 últimos slides aí, 3 ou 4 últimos slides, falando da dor também. Então, a educação em relação a esse cara é sempre interessante. Eu uso a pesquisa em dor, que é esse site, né, que muitos brasileiros estão envolvidos aí, acompanham bastante Felipe Reis, Arthur Padão, são caras que são aí a nossa referência, Felipe Reis, inclusive, mundial, sobre a educação em dor, né, ou o ensino em dor aí, né, acho muito, muito interessante, é uma área que eu tenho que me dedicar mais também, né, a gente tem que se dedicar porque o nosso paciente precisa muito da gente nesses momentos. Evitando tudo isso, ó, essas frases, né, sabendo trabalhar com seu paciente dessa forma, eu acredito que você consegue vislumbrar o sucesso. Uma delas é o que não fazer, aqui está o que não fazer, a carinha do paciente ali. Então, o seu tendão está quase rompendo, algo está causando impacto no seu tendão, o problema está no seu disco. Essas mensagens podem transformar o seu paciente em um cara que catastrofize tudo isso, né? E lá dentro do sistema límbico, lá ele cria uma barreira lá, né? Um sinal de alerta para que algo vai acontecer de errado ali. Então, a gente tem que ficar um pouquinho esperto nisso aí. Ajuda bastante, tá? Bem lúdico, assim. Você não precisa também ser expert para trabalhar os questionários e tudo que tem nesse site. Então, use e abuse lá, tá? E ali, trabalhando os estágios de comportamento, não é simplesmente chegar lá pro cara e falar assim, cara, você é mole, hein? Tá com dor? Não, não é assim, vamos fazer assado, tá? Não é assim que funciona. Então, a gente tem que tratar o cara diante de um cenário que ele vai ter uma melhora gradativa. Então, esses são os estágios de mudança comportamental, muito comuns dados nesses indivíduos. Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, e depois esse cara ali no seu processo final ali de melhora, tá bom? E finalizando aqui, agradecendo a todos vocês, uma frase bem legal aqui, que a fisioterapia não é o uso de técnicas aleatórias, tá, pessoal? Acho que se encaixa muito bem um pouco que a gente falou aqui também, mas a técnica está a serviço do raciocínio clínico, tá? Então, o cara realmente ser um cara que tem um ótimo raciocínio clínico, uma experiência, ou que ele não tem ainda, eu acho que a gente não pode aí puxar sardinha para quem tem muita experiência. Uma que eu tenho aí vai para 14 anos de experiência dentro da fisioterapia agora no fim do ano, e eu acredito que eu tenho muito que aprender, não sou o dono da verdade, eu estou realmente querendo estudar, estou querendo aprender, estou correndo atrás, né, de pessoas que possam ofertar isso para mim. Espero que eu colabore o mínimo com vocês. Então, se vocês saíram da aula aqui com 1%, ótimo. Então, como eu acho que as pessoas que estão aprendendo, que são recém-formadas, né, que têm menos experiência que eu, por exemplo, eu acredito que essas pessoas são as pessoas que também fazem o diferencial. Então, sempre estejam com a mente aberta para escutar todas as pessoas, todas as opiniões. Então, um profissional bom é esse, mesmo experiente, mesmo um cara com bagagem, mesmo ele tendo um raciocínio clínico bom, ele sendo um expert, uma expertise muito grande dentro da sua clínica, prática clínica, ou mesmo até teórica, a gente tem que ter essa humildade para escutar, para realmente estar aprendendo com todos, tá? Então, a gente tem que dar moral para todo mundo, né? Desde aquele cara que tem menos experiência que você, até realmente aquelas pessoas que já estão aí numa plenitude aí da profissão, já estão realmente colhendo ótimos frutos, né? Eu acho que só assim a gente fazendo esse elo, né, entre os profissionais,
a nossa classe, né, como a fisioterapia aí, ela tende a só crescer e a gente ser mais assertivo e estar mais do lado da ciência cada vez mais, aí, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, eu agradeço ao Igor, agradeço ao Luiz, que sempre deram uma moral imensa para mim aí. Eu vou falar a palavra assim, a risca mesmo, é a moral, né? Porque o instituto de vocês aí, o trabalho de vocês é bem bacana, eu admiro bastante. Então eu me sinto bem orgulhoso de fazer parte dessa equipe aí, tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Acho que tem aqui 15 alunos, 14 alunos, não sei, 16 alunos, 16 pessoas aqui assistindo. Agradeço também 17 agora, né? Agradeço vocês realmente por ter disponibilizado esse pouquinho de tempo. Eu demorei um pouquinho mais aqui, quase 2 horas, né? Mas vocês ficaram aqui 18 pessoas, né? Vocês ficaram aqui dando essa atenção para mim. Muito obrigado mesmo, tá? Tudo que eu faço é com muito carinho aí, com muito zelo. E agora estou aberta a qualquer tipo de questionamento aí, pergunta, tá? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Muito obrigado.